E vamos dar início ao nosso Homens S.A., o retorno aí do Homens S.A. O Homens S.A. Iniciou a partir de um movimento, né? Fiquei sabendo agora que o Kiko estava lá no início desse movimento, junto com o Zé Nascimento, lá em Maringá. Depois o Nascimento vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é um prazer ter todos vocês aqui. Algumas pessoas não puderam estar devido ao horário, enfim, mas depois vai estar aí gravado para quem puder, e alguns vão chegando na sequência, tá bom? Bom, eu vou aproveitar agora esse espaço, eu quero que cada um de vocês, a maioria já se conhece, mas alguns ainda não, então eu vou pedir o seguinte, para que você abra o seu microfone, nós vamos começar, eu vou chamar aqui, eu acho que a pessoa que fica mais fácil, tá? Fala o seu nome, como esse grupo é um grupo de fé e de empreendedorismo, você fala a sua ocupação também, qual cidade você está falando, e uma coisa, uma palavra para tá? Mas apenas uma palavra. Só uma palavra, tá bom? Então vamos lá, gente. O primeiro, Nascimento, bom dia. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês, né, nesse recomeço do grupo, esse projeto tão especial. Tem um texto na Bíblia que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, que depois de dias o acharás. E ver esse grupo sendo retomado, para mim, é um pouco disso, né? E ver o Kiko aí, que foi precursor também conosco lá desse movimento em Maringá também. Então, independente dos ciclos da vida, a gente vai vendo as coisas caminharem, né? Eu tenho 56 anos, sou casado com a Rô, pai da Mariana e do Daniel, sou professor de pós-graduação, assessor parlamentar aqui em Curitiba, e entre as minhas atividades, né, eu sou consultor, mentor de empresários e executivos de empresas, e atualmente faço também um trabalho aí no LinkedIn, fazendo treinamentos VIP. E uma palavra: otimismo. Amém. Obrigado, Nascimento. Carlos Alberto, o famoso Beto. Abra o seu microfone. Deixa eu abrir aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Carlos Alberto. Sou pai de 3 filhos, avô de 3 netos. E a minha ocupação é pastoral. Essa é a minha ocupação. Sou residente em São José em Santa Catarina, do ladinho ali de Florianópolis. Estou no ministério há 33 anos, trabalhando afinco e, por enquanto, licenciado, motivos particulares. E assim, a gente está muito feliz por estar participando com vocês, esperando aí de Deus algumas coisas nesse tempo determinado, né? Obrigado pelo convite, pastor Fabiano, sempre me convidou, eu nunca conseguia participar, mas agora a gente está aí, vamos ver se dá uma sequência em tudo isso aí, tá bom? Uma palavra para nós seria esperança. Quem espera, a gente acredita que a partir do esperar, o movimentar-se posteriormente, as coisas vão se encaixando aí. Tá bom? Um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. Kiko, por favor. Meu nome é Francisco Machado Neto, mas o pessoal só me conhece por Kiko Machado. Vou fazer 59 anos agora. Ontem completei 31 anos de casado, 37 anos de relacionamento, 27 anos de ministério com casais, né? Eu e minha esposa, nós somos terapeutas familiares pela Universidade da Família de São Paulo, e temos um ministério aí com casais já há 27 anos. Esses dias a UDF nos passou um relatório onde nós, graças a Deus, já tínhamos passado a casa dos 500 casais ministrados, né? Então é um ministério que a gente leva muito a sério, né? E a palavra que eu tenho comigo é servo, né? Nós nascemos para servir. Um abraço. Obrigado, amigo. Evandro, por favor. Meu nome é Evandro,
As minhas irmãs me chamam de Vandinho, só para a gente entrar num nível de intimidade aqui já de cara. Eu sou um pastor bivocacionado, então nas minhas horas vagas eu tenho uma pequena empresa onde atendo frotistas em suas diversas demandas, instalações de equipamento, manutenção e por aí vai. Nesses dias, algo que tem mudado a minha vida, e pensando em uma só palavra para definir isso, é Cristo. Amém. Muito bom. Davi. Bom dia, eu sou o Davi, casado há 38 anos com a Mira, pai de 2 filhos, 3 netos lindos, e eu sou pastor. Nós estamos atualmente caminhando com a ECOM, junto com a Aquiles, aqui em Curitiba, e é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã, é uma honra. Eu participei algumas vezes com o Nascimento, né? Poucas vezes, aliás, naquela primeira, quando o Nascimento estava comandando aí, mas hoje deu certo de eu estar aqui com vocês, e é um privilégio estar com vocês e aprender. Tenho certeza que nós vamos aprender. E a palavra que eu poderia trazer é exatamente essa: aprendizado. Grande abraço. Muito bom, Davi. Rogers, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Rogers, tenho 50 anos, casado com a Mari, um pai do Gabriel, engenheiro por profissão, empresário por vocação, né? E a palavra que eu tenho a dizer para vocês é perseverança. Ótimo. Perseverança. Aquiles, sua vez. Abra o microfone, Aquiles. Ok. Eu sou Aquiles, tenho 53 anos, tenho 3 filhos, casado com a Marta há 33 anos, primo do Kiko, grande amigo, primão, e sou pastor também, exerço a vocação pastoral, servindo em uma comunidade, sou empreendedor social, sempre atuei muito na área humanitária, na área social, e muito dentro do contexto também da missiologia ou da missão, né? Então, a palavra que eu queria deixar é a amizade. Muito bom. Bom, não sei se todos vão conseguir falar, porque alguns estão no escritório, mas tem aqui o Jean. Tem que abrir o áudio, Jean. Opa, bom dia. Meu nome é Jean, tenho 30 anos, sou casado, tenho um filho também. Eu sou aí da comunidade e caminho junto com Aquiles. Eu trabalho com TI e uma palavra aí para a gente é resiliência. É isso. Maravilha. Terça Risk Office. É a minha empresa, eu só coloquei aí para poder olhar vocês todos. Eu estou no celular e a Terza está no desktop. Tá ótimo. Então, já fez um jabá aí do teu empreendimento aí. É mais forte do que eu, não resisti. Tá certo. Bom, aqui está Fábio Welton Cordeiro, mas a gente só conhece como Teco, esse cara aí. Vai lá, Teco. Bom dia, amigos. Prazer estar com vocês. Então, eu sou o Fábio, né? O vulgo Teco, onde eu estou, sou conhecido como Teco. Sou casado com a Kelly, há 16 anos. Temos um filho chamado João, de 8 anos. Sou pastor, né? Aí onde tem uma rapaziada que está me ensinando, me instruindo, né? O Aquiles foi o precursor aí para a minha ordenação. Tenho caminhado aí com o pastor Davi, com o pastor Fabiano, né? Com o Nascimento, enfim, tanta gente boa, e é bom ouvir aqui uns homens dizendo, poxa, já estou 30 anos, 40 anos no ministério, já sou vô. Então, para mim, é privilégio poder caminhar com os caras assim, que têm experiência, que têm o que me ensinar. Então, para mim, é um prazer. E para não ficar na palavra dentro
do serviço, que para mim é muito forte o servir, né? Eu amo servir. Eu queria deixar a palavra um coração doador. Doação. Ótimo. Doação. Eduardo? Olá, bom dia. Sou Eduardo. Minha internet está meio ruim, mas vou falando aqui. Mas depois eu escrevo ali no chat também para vocês saberem certinho. Eu sou de Curitiba, hoje moro em Araruama. Sou educador, sou empreendedor, gestor de projetos e faço parte do projeto Cana Viva, né, onde eu gesto, ajudo a gestar. E sou atleticano, já só deixando bem claro isso. Mas uma palavra que define hoje a minha vida, né, é construção. Obrigado, Eduardo. Mas nós ainda não pedimos para falar o lado ruim de cada um, tá bom? Matheus, vamos lá. Eu sou o Matheus, tenho 30 anos, falo da Dinamarca, em Copenhague, e para mim é um prazer aqui estar com vocês. Meu fuso é um pouquinho diferente, então eu já estou morrendo de fome, porque já é hora de almoçar aqui, mas a palavra para mim seria recomeço. Muito bom. Recomeço. Luizinho, Luiz Henrique. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu Bom sou... dia. Deixa eu só ligar minha câmera para vocês verem aqui. Não repare meu cabelo, tá? Um pouco diferente hoje aqui, o penteado. Tô vendo que tem vários amigos do mesmo cabelo que eu. Eu sou esse cara que procuro 24 horas estar dando risada. Tenho 2 filhas maravilhosas, que é a Eliana e a Heloísa. Sou casado aí já há mais de 6 anos. Estamos juntos 13 anos. Desde os meus 9 anos fui chamado pela música, né? Hoje sou cristão, né? E sou representante comercial, trabalho numa das maiores hoje indústrias do Brasil aqui, né? Que é a CIMED. Sou um cara que sou muito curioso, sempre procuro estar em tudo, porque hoje, se a gente for analisar e perceber, tudo está se tornando digital, nada é como era antes. Então a gente precisa ser um camaleão nesse mundo, né? Às vezes eu sou um pouco influencer, às vezes eu sou um pouco, como diz, um pouco de tudo, né? Porque a gente tem que estar nesse meio, tem que estar adquirindo experiência. Tanto que a minha palavra hoje é conhecimento. Isso é uma coisa que eu sempre falo com o Fabiano. Conhecimento, ele liberta, né? Conhecimento é algo assim que te veste de verdade, né? Não tem como, às vezes, as pessoas te venderem uma mentira se você tem o conhecimento. Então, é uma coisa assim que realmente nos torna diferente dos demais. Então, é isso que eu procuro, é isso que eu busco, é isso que eu sempre procuro vivenciar. E, poxa, tendo o Fabiano como amigo, a gente sempre conversa ali nos bastidores ali, sobre comportamento, sobre situações, sobre como ser um melhor ser humano, como ser um melhor empreendedor, porque hoje eu sou representante comercial, eu tenho PJ, né? Então eu sou empresário. Então, como hoje ser diferente, né? Então, até quero aqui deixar meu agradecimento para o Fabiano, que o Fabiano é um cara, igual eu falo, sensacional, e obrigado pelo convite, viu, Fabiano? Espero que tá todos os dias aqui. Valeu, Luiz. Obrigado, cara. Gerson Ávila, por favor. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, gostaria de pedir desculpa, que acabei entrando atrasado na reunião. Na verdade, eu entrei no horário, só que deu um probleminha no meu e-mail, tive que entrar com o e-mail da minha esposa, aí depois consegui arrumar e voltei no meu e-mail. Meu nome é Gerson, tenho 41 anos, sou de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Fui convidado pelo pastor Adilson Tasquila, acredito que ele esteja aqui, como eu estou no celular, não consigo enxergar todo mundo, já gostaria de agradecer ele. Em outro momento ele me convidou, não tive a oportunidade, mas graças a Deus nesse momento a gente está tendo essa oportunidade. Sou pastor, sou também empresário, sou pai de 2 filhas, casado há 20 anos
E tem que deixar uma palavra, pelo que eu entendi, né, relacionada ao nosso momento, nesse tempo, né? Eu acho que a palavra seria paciência. Acho que essa palavra, acho que ela faz muito sentido, não só para a minha vida, mas acredito que para a vida de todos nós, neste momento. Gostaria mais uma vez de agradecer a cada um. Muito obrigado. Obrigado, Gerson. Paulo, nosso amigo Paulo. Tá mudo, Paulo. Seu áudio não está chegando para a gente. Agora tenta abrir novamente. Não estamos ouvindo. Dá uma olhadinha nas permissões, se você estiver pelo computador. Lá em cima no navegador tem uma câmera. Clica nela e tenta dar a permissão para o teu microfone. Se você quiser sair, Paulo, da sala e retornar, talvez volte. Tá bom? A gente vai passar, então, para o Pierre. Enquanto o Paulo ajusta ali a... Bom dia a todos, sou Pierre. Conheci esse projeto através do Du, aqui em Araruama, sou de São Paulo, vim parar aqui em Araruama e olha como a vida é, né? Aqui em Araruama eu conheço o Eduardo, através do Eduardo conheço o Aquiles, e através do Aquiles estou aqui com todos vocês, assim, algo inimaginável, considerando que eu morava em São Paulo até 1 ano e meio atrás. E a palavra que eu tenho para deixar aqui, sou casado há 23 anos, tenho 2 filhos, a Bianca 19, o Pierre de 11, e a palavra que eu tenho para deixar aqui hoje é aprendizado. É aprendizado, por conta de todo esse período que a gente está aqui, há 1 ano e meio, e assim, são muitos aprendizados que a gente tem recebido nesse tempo, e assim, tem sido um tempo de aprendizado. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para cada um de nós essa manhã. Obrigado pelo convite, tamo junto. Obrigado, Pierre. O Anderson. Amigo Anderson, tá por aí? Bom dia, eu não sei se o meu áudio ele está bom e eu peço até desculpas porque eu estou até aqui vim tomar café, mas eu não poderia deixar de entrar pelo convite de Fabiano, né? E de todos, né? Eu estava acompanhando o grupo. Também tem um Nascimento aí que eu já nos conhecemos, tivemos um breve contato desde 2020, né? Então, agradecer, né, essa oportunidade, porque a palavra que eu tenho que deixar nessa manhã para todos vocês é mais do que perseverança, resiliência, confiança. Porque quando nós confiamos, nós vamos para qualquer lugar do mundo. Isso eu posso falar por experiência própria. Eu já perdi a conta. Eu parei de contar no 43º país que eu já passei, que eu já visitei. Eu sou carioca, mas morei 9 anos na Espanha, 4 anos em Portugal. Nesses 13 anos de Europa, eu conheci muitos países da Europa, ia a Londres 2 vezes por mês, enfim, na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Uganda, Quênia, Madagascar, estive 16 vezes em Israel, e vou a 17ª esse ano, e quero estender o convite se precisar de um Cicerone, lá estou. Mas a palavra confiança é a que mais está no meu coração. Porque quando nós confiamos em Deus, confiamos em nós mesmos, nós alcançamos lugares e situações inimagináveis. Confiança. Obrigado, Anderson. E diz para a gente a tua ocupação. O que você faz hoje? Perdão, desculpa pela vergonha que eu passei. Então, hoje, eu já fiz várias coisas, mas eu trabalhei 23 anos na Record, como diretor da Record, internacional, 17 anos fora do Brasil.
e voltei para o Brasil, montei um negócio há 10 anos, 11 anos, voltei para o Brasil, montei um negócio de LEDs, painéis de LEDs, e que, em virtude do governo anterior, né, essas alíquotas, essas loucuras aí, eu perdi, o negócio não foi viável mais, com a lei Cidade Limpa, Maré Vermelha, enfim. E aí eu tive que migrar para uma outra área. Hoje eu estou na área de cosméticos, suplementação e nutracêuticos, mas sempre trabalhei na televisão. E hoje eu trabalho com a Virgínia Fonseca. Eu faço toda a operação do Marias Baby da Virgínia Fonseca, a maior influência da América Latina. Trabalho com o Léo Santana, Loren Prota, Sula Miranda, Elô Pinheiro e outros artistas mais. Desculpa que está passando uma moto aqui. E eu faço todo o trabalho deles da parte de licenciamento de produtos, né? Faço licenciamento de produtos. Vocês verem o Marias Baby, por exemplo, é um exemplo, mariasbaby.com, é o que eu estou agora nesse momento fazendo, que está de vento em polpa, que tem a Virgínia Fonseca alcançando grandes resultados aí de venda por todo o Brasil. Ok, obrigado, Anderson. Gente, eu quero deixar agora 10 minutos para o Nascimento. Ele vai contar um pouquinho sobre a história aí do Homens S.A., até para quem está chegando no primeiro encontro, né, para ter se sentir mais acolhido e entender um pouquinho o propósito do grupo, tá bom? E depois a gente vai voltar, vamos ter um breve momento de reflexão e depois um bate-papo também. Nós temos aí até as 9h, então precisamos dar uma corridinha aí para ajustar tudo que nós precisamos fazer, tá bom? Vai lá, Nascimento. Que legal. Minha gente, bom dia agora oficialmente a todos vocês. É uma honra estar com todos vocês. Fiquem comigo aqui. Quem pode abrir a câmera, abre a câmera para que a gente siga numa breve caminhada. Eu prometo terminar antes dos 10 minutos que o Fabiano me deu. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acho que cada um de nós pode repetir essa palavra pela jornada que a gente vê que cada um teve. Jornada pessoal, jornada familiar, jornada profissional, e jornada como embaixador de Cristo, exercendo o papel de pastor. Mas se até aqui nos ajudou o Senhor, mais Ele ainda vai fazer por cada um de nós. Se a gente tivesse pedido aqui testemunhos, com toda certeza, a gente teria ouvido histórias maravilhosas de um novo capítulo de Atos dos Apóstolos, dos grandes feitos que o Senhor exerceu na vida de cada um dos homens que estão aqui nessa manhã. E quando a gente fala de homens, é quase que redundante dizer que homens preferem não orar como as mulheres. As mulheres sempre estiveram muito perto dessa graça maravilhosa que é poder estar aos pés da cruz, diante do Senhor. E a Bíblia mostra, né, que elas estiveram na caminhada do Senhor, caminharam junto, vivenciaram milagres, levaram os filhos aos seus pés, e até mesmo lá na cruz foram elas que estavam aos pés da cruz, e depois tiveram o privilégio de vivenciar a ressurreição de Cristo. E eu quero dividir a minha palavra hoje aqui, bem rapidinho, não é uma palavra, é uma explicação a respeito do grupo em 3 momentos. E eu vou basear isso em 3 versos, bem rapidinho, que são versos que norteiam a minha vida. Quando eu era boia fria e fui fazer a inscrição para o vestibular, o Senhor proporcionou que eu passasse em 3º lugar no vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Um grande amigo chamado Sérgio Isvar me deu um verso que ele está em Isaías 41:10, e eu anotei na capa de uma caixa de sapato velho que eu tinha, e eu carrego essa capa de sapato até hoje. E ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão nada os que contenderem contigo perecerão. Que essa palavra seja poderosa nesse reinício de grupo que nós temos. Amizade é a chave dos relacionamentos.
E hoje a gente fez uma lista de palavras aqui dos nossos amigos. Confiança, aprendizado, paciência, recomeço, resiliência, palavras maravilhosas. Agora, se nós não tivermos o Senhor Jesus Cristo como centro, não vai dar certo. E se nós não tivermos garra e resiliência, como algumas pessoas falaram, também não vai dar. E essa união que nós estamos criando no grupo é super importante. Então, a amizade é a chave para isso. E algumas pessoas falaram aqui sobre conhecimento, sobre reconstrução, né, sobre o aprendizado, e hoje em dia a gente fala muito de network, rede de contatos, e que vai nos ajudar em diversas áreas da vida, e ela é extremamente importante, né? Junto com o network, com a rede de contato, o chamado long life learning, que é aprender a vida toda, e muita gente falou aqui também do aprendizado, e essa rede, esse grupo, tem esse objetivo, né? Primeiro, centralidade em Cristo, busca da presença do Espírito Santo, é inegociável, né? E depois, relacionamento, troca de ideias, compartilhamento, ajuda mútua, e até mesmo realização de negócios, que eu acho que esse é um novo momento. Essa ideia desse grupo nasceu inicialmente, né, em Maringá. Um amigo nosso chamado Donizete foi o precursor desse movimento lá, e liderado pelo pastor Kleber, né? O Kiko está aqui, fez parte desse início lá desse trabalho, e a gente esteve junto orando nos sábados por vários anos, e a gente sempre achava assim, não, esse movimento tem que ser para muita gente. Só que o nosso grupo não crescia, e uma hora a gente parou e aprendeu e disse assim, nossa, esse é um presente que Deus está entregando para esse time, para esse grupo, né? E de lá que eu trouxe essa ideia de trazer esse grupo para cá. Aí quando eu cheguei em Curitiba, lá, o que a gente viu? O Senhor Jesus Cristo abençoar poderosamente todas as pessoas, né? Muitos milagres no trabalho, milagre na família, milagre na prosperidade, milagre na espiritualidade, enfim, esses homens acordavam 6:30 para um tempo de oração, para um tempo de palavra e para um tempo de relacionamento, de compartilhamento, e a gente cresceu junto, e essa união, né, como o Aquiles gosta de falar, ela proporciona esse crescimento junto e mútuo. Quando eu cheguei a Curitiba, eu apresentei essa ideia para o pastor Aquiles, e ele foi muito solícito, e junto com Aquiles, o Júlio, o Sandro, e mais alguns colegas, a gente começou a fazer esse trabalho nas empresas das pessoas. A gente ia, tomava um café, batia um papo e orava. Depois levamos para a igreja, e com a pandemia, o grupo ficou congelado. E a gente falou, por que não trazer para o digital? E o Senhor abençoou, porque durante a pandemia a gente teve reuniões com 30 homens, como a gente está tendo hoje, né? Brasil inteiro representado, quase que de norte a sul, Rio Grande do Sul, norte do Brasil, enfim. E nesse tempo aí, no online, na pandemia, Deus também abençoou cada homem. Então, o meu desejo aqui, nessa fase nova, através do pastor e meu grande amigo, pastor Fabiano, sob a orientação do pastor Aquiles, que esse grupo seja uma bênção. Eu quero estar aqui com vocês, como servo, abençoando, ajudando e apoiando, porque eu sei que esse é um movimento do Senhor e é um movimento transformador, e me alegro de que uma sementinha plantada lá atrás, né, tenha reverberado. Como eu falei na minha primeira passagem por aqui, lança o teu pão sobre as águas. E a gente lançou, e esse movimento está caminhando. Aonde ele vai dar, pastor Gerson, a gente não sabe, mas a gente já está feliz, porque ele chegou ao Rio Grande do Sul. Jerry Lopes, lá da sua cidade, ele chegou aí, né? Então tem uma sementinha que vai frutificar aí. E eu encerro a minha fala, né? Eu falei de 3 versos que eu traria, já apresentei um, vou apresentar um segundo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Resiliência, a palavra que a gente falou aqui, né? E no meu último minuto, eu quero agradecer ao pastor Aquiles pela confiança no período que eu estive frente ao trabalho, ao Fabiano, meu grande amigo, conte comigo, e eu quero fazer uma homenagem a um herói da fé que esteve conosco. A gente sempre fala dos heróis da fé de Hebreus, mas nesse grupo lá, nós tínhamos um homem cheio do Espírito Santo,
chamado irmão Adelmo. O irmão Adelmo, com a sua bicicletinha, registrador da Sanepar, todo dia, todo sábado, às 6:30 da manhã, ele era o primeiro que chegava. E era um dos últimos que saía, sempre nos inspirando. O Senhor abençoou o Adelmo, e o Adelmo abençoava a nossa vida. E um dia, no dia 27/11, o Adelmo leu um verso para mim, que está bem nessa página da Bíblia, não existe coincidência. E ele está escrito assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. O Adelmo é um amigo que combateu o bom combate, não está mais conosco, um câncer levou o Adelmo, mas eu tenho certeza que ele está com o Senhor. E com o Adelmo eu pude aprender que quando homens, primeiro, buscam o Espírito Santo, quando homens oram, quando homens se unem, quando homens compartilham as coisas, o Senhor opera. Fabiano, muito obrigado. Obrigado, Nascimento. Deus te abençoe. Obrigado pela amizade e por sempre ser um encorajador de todos nós aqui. Bom, gente, faltou aí o Paulo. Paulo, vamos ver se você consegue se apresentar para a gente. Infelizmente não, Paulo. Escreve aí no chat para a gente, então, que alguém lê daí o seu depoimento, por favor. Bom, faltou... Eu também não me apresentei, né? Então, meu nome é Fabiano, sou casado com a Lu há 23 anos já. Temos um filho também, que hoje é casado, mora em Portugal, também tem 23 anos. E sou empreendedor digital e também sirvo ali na comunidade IECOM, junto com o Aquiles, como pastor. Então, é isso. Gente, eu quero trazer uma breve reflexão e de tudo que vocês falaram, principalmente quando o Mateus falou sobre recomeço, foi muito importante, porque essa palavra fala um pouquinho sobre recomeço, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, quero trazer aqui Antes, vamos ler aqui o depoimento do Paulo. Meu nome é Paulo, tenho 3 filhos e a palavra é generosidade. Amém, Paulo. Obrigado. Deus abençoe. Então, quero falar um pouquinho sobre esse caminho da nossa transformação. Todos nós aqui estamos, né, nessa trajetória de transformação constante. Não é algo apenas de uma mudança de rota, mas todos os dias a gente vai sendo moldado e vamos sendo mudados a partir de como caminhamos. Então, eu quero trazer aqui Jesus, logo no seu primeiro discurso público, né, ele trouxe essa palavra, ele falou sobre arrependimento. Então, ele diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse arrependimento, muitos de vocês já sabem que essa palavra aqui, ela é metanoia, e ela significa mudança de pensamento, né? Mudança do seu jeito de pensar, de como você age, de como você reage. Ela se trata mais de uma mudança daqui do que tudo. Então, porque se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, isso quem é cristão sempre está ouvindo isso, né? Vamos mudar nosso jeito de pensar, enfim. E ele diz assim, porque é chegado o reino dos céus. Então, sem essa mudança de pensamento ou de percepção daquilo que está acontecendo à nossa volta, muitas vezes o reino está ao nosso lado, as coisas estão ao nosso lado, mas nós não conseguimos perceber esse movimento desse reino. Então, tem uma frase aqui de um escritor, Richard Rohr, que ele diz o seguinte, para crescer na direção do amor, da união, da salvação ou da iluminação, precisamos passar da ordem à desordem. E depois, finalmente, a reordenação. Então, eu quero trazer um pouquinho, falar um pouco, em breves palavras, sobre esses 3 pontos. Ordem, desordem e reordenação.
ele tem um conceito chamado assim que para você subir é quando você cai. E tem um livro dele escrito que se chama Caindo para Cima. Esse livro é fantástico. Foi uma das coisas que mudaram, assim, profundamente o meu modo de enxergar para as situações, enxergar aquilo que eu estou vivendo, como eu estou reagindo às coisas, enfim. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai perceber é a ordem. É um lugar onde tudo na nossa vida é bom, é o nosso sonho, é aquilo que nós projetamos para a nossa vida. É o casamento perfeito, o emprego perfeito, a formação, nos sentimos uma parte do que parece normal e merecido. E é a nossa primeira ingenuidade, vamos dizer assim. Só que nesse ponto aqui, é importante a gente frisar que o cristão que é imaturo, ele vai recusar e evitar qualquer tipo de confusão, de conflito, de inconsistência, de sofrimento, ou de escuridão, de momentos que a gente não tem, não sabe como reagir. Sabe aquele momento que a gente faz tudo certo, mas dá tudo errado? E, às vezes, o cara, quando ele é cristão, e se ele for imaturo, ele não vai conseguir compreender esse processo. Mas é um processo que não é o diabo, que não é nada disso, mas é que, às vezes, Deus está permitindo a gente passar, e nós vamos chegar lá. Então, essa resistência permanente nessa etapa, quando a pessoa resiste a essa etapa, o que vai provocar? Vai provocar pessoas ingênuas ou pessoas que são maníacos por controle. Invariavelmente, isso acontece a partir de uma visão de um mundo de escassez e não de abundância. Então, essa ordem, nem sempre a gente vai viver, e eu acredito que a gente não vive, naquele mundo ideal que nós imaginamos, né? Que nós projetamos para a gente. E vem o dia a dia e as coisas da vida, e elas nos mostram que nós não conseguimos estar sempre felizes, nós não conseguimos estar sempre realizados. Me parece isso. É uma percepção que eu tenho. Então, a gente vai dar ordem para essa desordem. É onde a nossa fragilidade é exposta. É onde tudo estava indo bem até quando a gente passa por perdas. Quando a gente passa por processos que nós não queríamos passar. Que são parentes que se vão, entes queridos, quando a gente perde o emprego, perde a colocação profissional, a empresa que a gente tinha vai à falência. Eu já tive 2 empresas que faliram. Então, assim, são processos assim que a gente para e pensa assim, nossa, eu estava fazendo certo, mas o que está dando errado? É o casamento que não vai bem, são as rejeições que a gente sofre lá na primeira infância e depois elas continuam nos acompanhando na nossa fase adulta. A gente descobre que as pessoas estão excluídas de uma vida plena. E essa etapa aqui a gente chama de queda. Então, eu estou caindo, eu estou perdendo as minhas bases, as minhas estruturas, eu estou perdendo os meus pontos de apoio. E parece que eu estou caminhando sem saber. Eu não sei se vocês passaram por períodos assim, mas eu tive períodos na minha vida que a única coisa que eu consegui fazer foi... Deixa eu permitir o nosso amigo aqui. A única coisa que eu consegui fazer foi pegar o meu carro e sair chorando sem nenhuma resposta aparente. Mas sair sem destino, aquele momento de desespero. Aquele momento que você olha para o lado e, como diz aquele nosso ditado, se você correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Mas o que a gente precisa compreender é que a desordem, ela é necessária na nossa vida, se quisermos que ocorra algum crescimento real. Aqui nós podemos entender a frase de Paulo que diz assim, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte.
Compreende? É no momento que tudo está desordenado na nossa vida, que a gente pensa que nós estamos errados, que nós estamos... Mas nós nem sempre estamos errados. A vida é assim. A vida nos proporciona momentos de inflexão. Mas se quisermos que ocorra esse crescimento real, a gente vai precisar encarar o momento de desordem e saber que o nosso Pai está no controle de todas as coisas e em todo o tempo. E não há nenhum segundo sequer que ele não esteja no controle das nossas vidas, da nossa empresa, dos nossos negócios, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos. Então, aqui é onde as pessoas podem desistir. Quando elas consideram essa etapa desconfortável ao ponto que elas querem fugir e voltar para aquele mundo que não existe, para o mundo da lua, para o mundo ideal que elas projetaram. Então, às vezes, a gente tá ruindo as coisas, e você pergunta assim, claro que aí envolve também um nível de intimidade com a pessoa, enfim, mas às vezes você pergunta para a pessoa, você sabe que está tudo ruindo, e você pergunta, está tudo bem? E ela, no automático, fala, está tudo ótimo, está tudo bem. E ela vive mostrando para as pessoas que está bem, mas não está bem. Mas isso vai provocar nessa pessoa uma morte. A psicanálise vai falar sobre esse momento como uma ferida narcísica, que é quando a vida proporciona momentos assim para destruir e acabar com o nosso ego, com a nossa reputação e nos tornar outras pessoas. E é esse mesmo processo que Deus usa em nós. É o processo da nova criatura, de trazer a gente de algo que nós projetamos para levar a gente para um lugar onde Deus projeta. E então vem os recomeços, a reordem, os momentos que nós aprendemos, todos esses momentos que nós vivemos de inflexão, de problemas, de dificuldade, de coisas que nós não sabíamos como agir. Então, nós temos o privilégio de corrigir e endireitar os nossos passos. Esse recomeço. Então, encarar que a desordem é um processo na nossa jornada, vai mudar a nossa forma de ver e de compreender a situação momentânea que nós estamos vivendo, né? E aí eu volto de novo para o Paulo lá, quando ele diz assim, embora o meu homem exterior, né, esteja morrendo, as coisas na minha volta estão ruindo, o meu homem interior, ele está alegre, ele está, sabe, ele está sendo renovado de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Eu estou entendendo que essa jornada, esse processo de reconstrução que Deus está provocando em mim, nada mais é do que Deus provocando em mim. Então, os recomeços. E aí, eu preciso entender o seguinte, quais são as lições que Deus está me ensinando nesse processo? O que Deus está... Então, se eu olhar com o olhar lá de quem quer um mundo lindinho, ideal, eu vou estar culpando a Deus, eu vou estar culpando as pessoas, eu vou estar culpando a crise econômica, eu vou estar culpando a todo mundo. Mas se eu olhar com esse olhar, com essa percepção de que é essa metanoia que está sendo provocada, que eu preciso entender essa mudança, esse processo que eu estou vivendo, seja em várias áreas da vida, eu vou olhar e entender que esse momento nada mais é do que um momento onde Deus está me ensinando. E o que Ele está me ensinando? E ontem o Aquiles colocou uma frase fantástica no Instagram dele, que dizia assim, há muita coisa acontecendo quando você acha que não há nada acontecendo.
Tem muita coisa acontecendo quando a gente pensa que não tem nada acontecendo, a frase do Eugene Peterson. Então, eu quero deixar essa provocação para a gente essa manhã. Quais são as lições que Deus está te ensinando? E se você está percebendo que as coisas que estão acontecendo na sua vida é porque é Deus agindo. Não é crise econômica, não são pessoas que tentam te derrubar, não é nada disso. Mas são coisas que Deus está nos ensinando. E aí a gente entra no processo de Jó, quando você encara assim. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora eu vejo você com os meus próprios olhos. Agora eu te vejo, eu vejo Deus em tudo. Não apenas do Deus do cara lá, mas o meu Deus pessoal, aquele que está comigo em todo tempo, em todo momento. Então, não tenha medo do recomeço. É essa reflexão que eu quero deixar. E se você quiser abrir aí o seu microfone e comentar, pode ficar à vontade. Tá? De quais são as lições que Deus está te ensinando, ou se você passou por um processo, assim, de dificuldade, enfim, de inflexão. E eu gostaria, assim, que cada um que fosse comentar, porque o nosso tempo já está estourando, que você pudesse trazer a tua palavra ali em 1 minutinho, por gentileza. Tá bom? Deixa eu começar. Claro. Ser de verdade aí que essa história do autor lá do Caindo para Cima, que vocês já me falaram muito desse livro, mas eu ainda não li. É muito bacana essa história da ordem, da desordem e da reconstrução. Dá para encaixar a vida direitinho nisso, né? E é processo de se render a isso e aguardar aquilo que Deus tem para a gente. Isso ministrou profundamente aquilo que eu tenho esperado, né? Porque eu poderia muito bem voltar para a vida que não existe e achar que ia estar tudo muito bem, mas eu não quero mais aquilo para mim, né? Então, a coragem de não voltar para aquilo que eu acho que ainda está construído lá atrás é muito necessário no dia a dia de todos nós, né? Para a gente poder vivenciar uma construção daquilo que Deus tem para a gente mesmo, independente do tempo, né? Mas é aquilo que Ele tem para a gente. Então, brigadão aí, eu gostei muito, achei que isso foi muito pontual, assim, certeiro para mim hoje. Valeu demais. Valeu, Evandro. Depois, se vocês quiserem, eu tenho esse livro aqui em PDF, e a gente podia fazer, de repente, um exercício de ler ele durante a nossa jornada, né? Se todos toparem, eu posso mandar depois no grupo, e a gente vai lendo, e de repente, num encontro no outro, a gente vai discutindo, enfim. Seria muito importante, porque é um livro, assim, sensacional, realmente. Luiz Henrique, Luizinho, pode falar, Luiz. Eu acho que a lição é perseverança. Isso é um assunto, acho que bem interessante e um ensinamento muito grande, porque nós queremos tudo para ontem, né? E eu acho que a pergunta que a gente deve se fazer também é assim, beleza, e se acontecer tudo para ontem, você está pronto? Você, de fato, está preparado? Então, é aquele negócio, existe uma grande diferença entre o querer e o saber fazer, né? Então, eu acho que é a perseverança. A gente tem que ter calma, tem que saber que nada é no nosso tempo, mas ao mesmo tempo nós temos que preparar. Não adianta nada você só ficar aí pedindo, esperando, e você não está se preparando. Como é que a situação vai vir se você não se prepara? Não tem como. É a mesma coisa as pessoas que querem pedir, não, mas Deus vai me dar uma vaga de emprego e tal. Mas qual emprego? Não, eu sempre sonhei em ser, sei lá, advogado, tá, beleza. Mas você tem uma faculdade de advocacia? Você tem experiência no ramo? Não, não tem, mas Deus vai dar. Como que ele vai te dar se você não tem conhecimento? Como que ele vai te encher se você não tem recipiente para encher? Então é a perseverança. Ok, obrigado, Luiz. O Kiko levantou a mão aí também, por favor. Pode trazer Para mim, eu colocaria essa palavra como uma palavra rema, né? Porque quando a gente está com o coração aberto, a palavra de Deus ela vem de uma forma afiada,
Muitas vezes a gente vai na igreja, a gente participa de algumas coisas e a pessoa fala, nossa, eu fui na igreja hoje, a palavra não falou comigo, né? Mas você foi lá para ouvir a palavra? Como está o seu coração? Você tem dado espaço para que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração? Então, essa palavra para mim hoje foi rema. Eu tinha que ouvi-la. Um abraço a todos. Amém. Alguém mais tem alguma contribuição? Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Ô, Fabiano, vou contribuir aqui rapidinho. Eu estou sempre recomeçando. Eu tenho 54 anos, sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas, pela graça de Deus, e a impressão que eu tenho é que a cada 3 anos eu tenho que recomeçar. E nesse recomeço, Evandro, tem graça, tem bênçãos e tem lambada. Eu tenho falado e não tenho tido vergonha de onde eu passo, nas aulas de pós-graduação, nas palestras, de colocar o Senhor como o grande líder nesse movimento. E aí eu queria chamar uma atenção, de forma muito carinhosa, porque nesse mundo muito VUCA, como o pessoal tem falado, que a gente vive, a gente está sendo impingido, levado, sugestionado a achar que nós temos que ser o sucesso que os outros são. Então, presta muita atenção nisso, Então, a gente, nesse mundo, e eu sou um homem do mundo digital, estudo as redes, estou nas redes, temos que estar dentro das redes, mas preste atenção, o mundo do Instagram é diferente do mundo real. O mundo do Instagram, para não é o meu mundo. Então, vamos tomar cuidado com isso. O mundo dos coaches que estão por aí, das chamadas crenças limitantes, eu tenho falado muito da Gurulândia. Cuidado com a Gurulândia. Todo mundo diz que tem uma solução para a sua vida. A solução para a sua vida, primeiro é Deus quem dá. E aí, como o Luizinho falou, somos nós. Agora, dor é individual. Não vamos dar chibatada no Zé Nascimento, no pastor Gelson, porque ele tem uma dificuldade. Vamos dar a mão e vamos caminhar junto. Vamos nos erguer juntos, E fazer esses alertas super importantes, especialmente nessa questão da Gurulândia, você tem que prosperar, você tem que ser um campeão, você tem que arrebentar, você tem que ser F, vírgula. Cada um tem um jeito, tem um estilo, cuidado com essa falsa expectativa. Então, é colocar o Senhor na frente e trabalhar nessa reconstrução. Eu estou em reconstrução desde 2015 e tem sido dolorido. Mas sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo Canaã logo ali na frente. E aquilo que a gente falou, que a frase que você falou do Eugene Peterson, que o Aquiles trouxe. Estamos sendo beneficiados por milagres invisíveis. Amém, Nascimento. Obrigado. Mais alguém, gente? Só agradecer, Fabiano, essa reflexão muito boa mesmo, foi pontual, bacana, e está tudo dentro daquilo que nós falamos, do aprendizado, da paciência, da perseverança, do recomeço. Foi realmente muito importante participar desse momento aqui nessa manhã. Grande abraço, viu, Fabiano? Deus abençoe. Valeu, Davi, obrigado. O Carlos Alberto. Bom, Fabiano, a gente é amigo há muitos anos e tu conhece bem minha história e tudo que você falou aí encaixou, faz bem ao coração, faz bem à alma, faz bem aos nossos pensamentos. Eu só louvo a Deus por tua vida. Precisava ouvir isso. Isso é muito bom. Isso nos encoraja muito. Nos faz bem, nos faz caminhar, nos faz levantar a cabeça, nos faz respirar fundo, soltar aquele ar poluído que estava lá dentro, E a gente poder respirar um pouco com mais tranquilidade. Deus te abençoe. Amo tua vida, viu? Obrigado aí aos amigos aí, todos os pastores. Obrigado. Amém, meu amigo. Recíproca é verdadeira, você sabe disso. Eu quero convidar, então, o Aquiles para dar uma palavra final para a gente, fazer uma oração abençoando o nosso dia também. Aquiles, por favor. Gente, que riqueza, que diversidade, assim é o corpo de Cristo.
assim, é essa multiforme sabedoria de Deus, né, que é a igreja do Senhor, o corpo dele, que compõe pessoas de todas as etnias, de todos os povos, de culturas, aprendizados, vivências diferentes. Eu fui muito abençoado, muito edificado, eu sei que também você foi, através da fala do Fabiano, através de olhar a face de cada um de vocês, e falamos muito aqui sobre reconstrução. O Fabiano possivelmente vai compartilhar o livro aí do Richard Rohr. Eu penso que esse grupo ele vai acabar se tornando um grupo privado, né? A gente não vai poder interagir nele, mas o Fabiano vai alimentar a gente com a gravação, com o próprio link do livro, bem como também aqui esse lado que eu gosto da música, da arte. Eu também queria encorajar vocês a escutarem uma música do nosso poeta Lenine, que a música se chama Paciência. Quando tudo pede um pouco mais de pressa, a gente precisa ter paciência. E eu encerro até para a gente orar, e falamos muito sobre reconstrução, está dentro de tudo que foi falado, como Deus faz as coisas. Neemias, que vocês conhecem tão bem, foi um dos maiores líderes, é um case de liderança. Há um verso no capítulo 4, Neemias capítulo 4, ele se dirige aos seus liderados, à nação de Judá que está reconstruindo os muros de Jerusalém. É uma palavra que eu quero deixar para ti, meus seus desafios em como empreendedor, enquanto homem, enquanto pai, esposo. A palavra é: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhe disse. Nascimento falou sobre isso. Não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Não tenham medo. O meu encorajamento para cada um de vocês, em meio aos desafios da reconstrução, dessa vida que não é linear. A vida ela é feita no cotidiano, no ordinário, e de vez em quando nós experimentamos o extraordinário de Deus. Não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor, das intervenções do Senhor ao longo da sua história, e lutem, que compete a nós. Neemias foi um homem de oração e um homem de ação. Agimos e oramos, oramos e agimos. E eu creio que junto nós podemos reconstruir e viver isso, né? Esse desordem, ressignificar, ordenar, e estamos juntos. Queria orar de uma maneira bem breve, pedindo aí a graça de Deus que é sobre vocês. São homens abençoados, mas eu creio que virá sobre vocês e sobre a minha vida mais bênção, mais graça, mais favor, mais direção, mais sensibilidade em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo tão precioso, Deus. Estamos aqui como uma expressão do teu corpo, de homens de diferentes geografias, inclusive o Mateus, que está lá na Dinamarca, do outro lado do globo, mas estamos conectados no mesmo espírito, no mesmo propósito, vivendo os mesmos desafios, Deus. E nos ajuda, Senhor, a não sucumbirmos na nossa caminhada, na nossa jornada. Obrigado pelo Fabiano, pela maneira como ele facilitou essa devocional, que essa palavra encontre em nosso coração uma terra arada, que essa palavra ela possa ser metabolizada e que possamos não apenas ouvir, mas ir para a prática, porque é a prática que vai fazer com que nós cresçamos, que deixemos de ser pessoas imaturas e nos tornemos maduros. Obrigado por cada um desses homens de Deus, empreendedores, líderes, servos, amigos, esposos, pais, avós. Obrigado porque a tua boa mão tem estado sobre nós. Dá graça para essa jornada, Deus, para essa comunidade de homens, que cada encontro que vamos proporcionar quinzenalmente possam ser verdadeiros oásis no meio da jornada, da caminhada. Somos gratos a ti nessa manhã, Pai. Eu declaro sobre os meus irmãos palavras de vida, palavras de fé, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Obrigado por essa manhã tão preciosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Mateus está perguntando aqui, sim, eu vou compartilhar também lá a devocional, tá bom?
as telas. E também, como ficou gravado, logo eu já vou subir no YouTube e vou postar lá no grupo. E se parecer bem para você, compartilhe aí com alguém, né? Essa reflexão, tudo que foi falado, ou você que quer inserir alguém no grupo, você manda para ele ver como que é o funcionamento do grupo, se faz sentido ele estar junto com a gente. Tá bom? Então é isso. Um excelente dia a todos. Obrigado. Tamo junto. Até daqui 15 dias. Estaremos lá. Tá bom? Tchau, amigo. Tchau a todos. Um abraço, pessoal. Falou, pessoal. Bom dia. Até mais. Prazer. Tchau. Até mais. Tchau, querido. Deus abençoe. Abração. Tchau, tchau. Até mais.